a gente sobre esses assuntos muito importantes. Bom dia aqui para o pessoal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre as 3 lições para decolar a nossa advocacia. Primeiro, antes da gente falar as 3 lições, até vou dar um bônus aqui. Quem estiver na live, eu vou falar mais que 3. Não vou falar só 3, porque aqui hoje nós vamos entregar conteúdo bem completo para vocês já aplicarem no negócio de vocês e vocês terem resultados, né, a partir da execução. Por quê? Não basta somente a gente aprender. Se a gente só aprender e não colocar em execução, a gente fica aqueles obesos. Por quê? Porque a gente sabe tanto conhecimento, a gente sabe tanta coisa, só que a gente não coloca em prática. E o negócio, o segredo é colocar em prática o que a gente aprende, os conhecimentos, essas trocas. É necessário, sim, a gente colocar em prática os ensinamentos. Por quê? Porque senão a gente não vai ter resultado. Se a gente continuar fazendo tudo da mesma forma, a gente sempre vai ter os mesmos resultados. Então, é necessário, sim, a gente sair da nossa zona de conforto, a gente se desafiar para que a gente tenha outros resultados, que a gente tenha resultados melhores. E eu quero relatar para vocês, primeiro, qual é o problema? Qual o problema que a gente vê na advocacia e nos negócios? O problema é que a gente fica muito no operacional. A gente quer fazer tudo, a gente não delega as nossas tarefas, a gente acha que só nós conseguimos fazer bem feito aquela petição, aquele prazo, aquele recurso, e a gente acaba fazendo tudo. Até quero dar um exemplo para vocês, conversando com algumas alunas, o que que acontece? Eu percebo que muitas tarefas, ontem a gente estava fazendo um levantamento de uma aluna que ela disse, Daniela, eu não tenho tempo para nada. Eu não tenho tempo para fazer estratégia, para fazer mais captação de cliente. E daí a gente começou a pontuar o que que ela fazia no dia e na semana. Tinha muitas tarefas operacionais. Ligar para um cliente para pedir documento. Bom dia, Marcela. Digitalizar documentos. Várias coisas que ela poderia delegar dentro desse processo dela, que ela estava centralizando nela. E ela me disse assim: ah, chegou no final da tarde, eu tinha documentos para escanear e eu fui lá, escaneei para que fosse mais rápido, para mim já resolver aquele problema. Daí eu relatei para ela, eu disse, olha só, todas essas tuas tarefas que tu tem no dia, se tu delegar elas, vai te sobrar quanto de tempo para te realmente fazer outras atividades, tu pensar na estratégia, pensar no crescimento do teu escritório. Ela disse, ah, mas eu não tenho tempo de treinar. Eu disse, olha só, então o momento tu vai ter que tirar na tua agenda um momento para te treinar a tua estagiária, para que, bom dia, Camila, para que essa estagiária consiga fazer essas atividades. E quanto mais tempo tu demorar para treinar a sua estagiária, seu colaborador, mais tempo tu vai ter que ficar no operacional. Então, realmente é necessário a gente ter essas pausas para a gente sair do operacional. Então, é muito importante. Então, os problemas que eu vejo, bom dia, Edmilson, os problemas que eu vejo é só operacional, a gente só fica ali na operação, quer fazer petição, quer fazer prazo, quer escanear documentos, e isso não vai te levar para o próximo passo da advocacia. Sim, é necessário a gente sair da operação, bom dia, e a gente ir para a parte estratégica. Então, realmente, isso é muito importante. Outro fato que prejudica muito, outro problema que prejudica muito a nossa advocacia é a gente não se perceber como empresária, como uma empresa. A gente se percebe como advogada. Por quê? Porque a gente foi treinada para isso. A gente passou 5 anos na faculdade só estudando coisas técnicas, só sabendo fazer processos, lei, jurisprudência, e ninguém nos ensinou a ser empresárias. Ninguém nos ensinou a empreender, a realmente cuidar da nossa advocacia como uma empresa. Mesmo que eu seja sozinha, que eu não tenha equipe, eu tenho que estruturar a minha agenda, a minha rotina para momentos eu sou marketing, momentos eu sou comercial, momentos eu sou operacional.
se você trabalha sozinha. Agora, se você já não trabalha sozinha e você tem outras pessoas, é necessário ter essa divisão de tarefas, como se fosse uma empresa, independente do tamanho, se ela é pequena ou se ela é grande. Se ela for pequena, você vai ter que dividir o seu tempo em várias atividades. Agora, se é um pouco maior o seu escritório, daí sim você vai conseguir delegar tarefas operacionais, tarefas rotineiras, várias tarefas para essas pessoas. Por quê? Porque daí o seu tempo ele vai duplicar, triplicar. Por exemplo, a gente tem 24 horas no dia. De trabalho, mais ou menos umas 8 horas. Agora, se você já tem outra pessoa ali para te ajudar, essa pessoa vai conseguir trabalhar mais 8 horas, então você já vai ter 16 horas no seu dia, e isso acaba duplicando o seu tempo de produtividade. Tu consegue fazer o dobro de coisas que você iria fazer em 8 horas. Então, realmente, o fato da contratação, ela nos auxilia muito no nosso escritório de advocacia, faz com que a gente tenha muito mais resultado. E o outro problema que eu vejo é o medo da contratação. Medo da contratação, eu também já tive. O medo assim, eu vou contratar, daí tem dois medos aqui. Tem duas situações. Eu tenho medo de contratar estagiário, eu tenho medo de contratar alguém para o escritório. Primeiro, não ter como pagar. Eu vou contratar essa pessoa e eu não vou ter como remunerar ela. Bom dia, Patrícia, seja muito bem-vinda aqui. Me conta de qual cidade vocês são. Primeiro, eu estou relatando aqui quais as nossas dificuldades como advogada autônoma. Essas dificuldades, todas eu passei e agora passo por outras. É a escada. Quando eu digo assim, a gente tem um problema, a gente tem um problema aqui, depois a gente supera esse, a gente vai indo, só que os problemas também vão vindo e a gente vai ter que ir criando estratégias e maneiras de superar para a gente ter crescimento. Porque se a gente se estagnar, a gente não vai ter crescimento. A gente tem duas alternativas aqui. Ou a gente vai sempre se desafiando, superando esses medos e a gente vai ter crescimento, ou a gente vai ficar estacionada no mesmo lugar e a tendência daí é se manter ou descer. Por quê? Porque realmente daí a gente não está criando estratégias de crescimento. Então, voltando lá para aquele medo da contratação, tem duas situações. A primeira situação é o medo de não ter condições financeiras de arcar com o custo da contratação. Então, eu tenho medo de contratar uma pessoa e chegar no final do mês, como eu já tenho várias outras despesas fixas, de não conseguir pagar aquele estagiário, aquele colaborador. E o segundo medo é, eu vou contratar e eu não tenho atividades, eu não tenho serviço para delegar para essa pessoa. Gente, só, eu passei por tudo isso. Todos esses medos. E hoje eu percebo, quando eu superei esses medos da contratação, de não saber o que delegar, realmente o meu escritório deu um boom. Realmente o escritório teve um crescimento. Então, o que eu quero dizer para vocês é que enfrente esse medo da contratação. Se preparem para esse momento, porque tem muitas tarefas que a gente consegue delegar. E isso vai realmente fazer com que você tenha mais tempo para questões estratégicas do seu escritório, para fazer uma visita estratégica para um cliente, para fazer um evento fora do seu escritório, para participar de algo de network, várias coisas. Por quê? Porque se você não tem uma pessoa para te dar um suporte dentro do teu escritório, bom dia, você não consegue fazer muitas ações que demandam a sua presença. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Ontem que eu estava conversando com uma aluna, e ela me relatou várias coisas na rotina dela. Uma delas, ela tinha que ligar para 2 clientes para pedir documentos. Outra, ela tinha que digitalizar documentos. Ela também tinha que analisar para ver quais os documentos que faltavam da documentação, documentos simples. E eu disse para ela: olha só quantas coisas você tem que fazer aqui que não precisam conhecimento técnico. Isso daqui, o momento que você ensinar o seu estagiário, ela vai fazer para você. Ela vai ligar para os 2 clientes para agendar. Se falta uma certidão de nascimento, um documento específico, tu vai deixar um bilhete, vai anotar e ela vai ligar e vai solicitar. Não precisa você parar para isso. Depois, numa segunda etapa, você vai ensinar esse estagiário quais os documentos básicos para aquele tipo de processo. Então, se faltou documento X, Y, Z,
O seu estagiário vai entrar em contato com essa pessoa? Bom dia, Débora. Vai entrar em contato com essa pessoa e vai solicitar esses documentos. Digitalizar documentos, você vai ensinar como é que ela vai digitalizar, aonde que o colaborador vai colocar, qual pasta vai salvar. Por quê? Porque vai mais tempo que vai sobrar para você. Então, o medo de contratação, no momento que a gente supera ele, a gente entende que vai sobrar muito mais tempo no seu dia para realmente você se dedicar ao seu crescimento. Outra tarefa que a gente pode delegar facilmente é responder redes sociais, interação nas redes sociais ali com os clientes que chegaram. Dá um bom dia, qual a sua dúvida, o que eu posso lhe ajudar, me passa o seu contato. Isso não precisa ser você fazer. E isso acaba, bom dia, Bárbara, e isso acaba que demanda muito tempo nosso. Como é que eu vou parar um escritório ou de fazer coisas estratégicas para mim passar o dia todo respondendo clientes que entram nas redes sociais? E que são potenciais clientes e que podem fechar contrato comigo, que também é necessário eu dar esse atendimento, é necessário eu dar essa atenção. Por quê? Porque eu estou investindo tempo em marketing, estou investindo dinheiro, só que eu não tenho tempo para passar o dia ali respondendo, ou 1, 2, 3 horas por dia, para mim chamar esse cliente para o escritório ou fazer um atendimento online. Então, bom dia, Renata. Então, esse estagiário, ele pode ter na rotina dele controlar nossas redes sociais, mandar mensagem, fazer o pós-venda, pedir avaliação do cliente no Google Meu Negócio. Tudo isso são tarefas que a gente não faz. Eu sei que a gente não faz, porque eu sou advogada, eu fui treinada para fazer a parte técnica e eu não fui treinada para fazer essas atividades. E tá tudo bem. Então, você contrata alguém para fazer isso. Agora, Daniela, não tenho condições, eu estou zerada, estou iniciando a minha atividade agora. Então, você vai ter que deixar dentro das suas 8 horas de trabalho, 10 horas, 1 hora para você se dedicar para interagir com esses clientes que estão te procurando, para fazer um pós-venda 1 vez por semana, para pedir avaliação do Google Meu Negócio. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu escritório cresça. As coisas não acontecem se a gente não fizer o movimento. Se você continuar dentro do seu escritório, fazendo as mesmas coisas que você faz hoje, você não vai ter resultados. Você vai ter que mudar. Você vai ter que estar mais ativo nas redes sociais, você vai ter que estar mais ativo em eventos de network, você vai ter que estar mais ativo perante os seus clientes presenciais. Por quê? Porque isso vai fazer com que o seu escritório cresça. Claro que o momento que a gente começa a crescer, ter mais volume de clientes, é necessário sim a gente contratar. E não fique com medo da contratação. A contratação vai fazer com que você tenha mais resultado na advocacia. Outra coisa, a gente é aquele escritório que não tem estratégia. Eu não sei para onde ir. Deixa a vida me levar. Isso acontece, isso é um problema muito que eu vejo com a minha. Ah, eu não sei, eu tô perdida, eu não sei o que que eu vou fazer, eu não sei o que que eu quero daqui um mês, daqui dois, o que que eu quero no final do ano. Ah, se eu quero, olha, vamos pensar aqui juntas, tá? Se eu quero no final do ano ter 10 clientes por mês no meu escritório, como é que eu faço para me ter 10 clientes fechando contrato todo mês no meu escritório? Adianta fazer as mesmas coisas. Bom dia, Vilma. Adianta fazer as mesmas coisas que eu estou fazendo agora? Se eu quero 10 clientes todo mês. Então, vamos lá. Aonde está o meu cliente? Vou dar um exemplo do previdenciário, que é a minha área de atuação. Os meus clientes de previdenciário, eles estão no Face. Estão no Instagram, mas em pouca quantidade. Eles estão no TikTok em bastante quantidade e também no YouTube. E também tem ações que eu posso fazer presenciais, onde estão meus clientes. Associações, grupos de terceira idade. Deixa eu ver mais onde estão meus clientes. Os meus clientes geralmente estão nessas comunidade, eventos de comunidade, que são pessoas de mais idade. E o que que eu tenho que fazer para eu conseguir ter mais clientes todos os dias? Eu tenho que estar onde o meu cliente está. Se o meu cliente está no TikTok, eu tenho que estar no TikTok. Se o meu cliente está no Face, eu tenho que estar no Face. O meu cliente não está no Instagram,
Eu tenho necessidade de estar no Instagram? Às vezes a gente faz para o institucional, mas o meu cliente, o meu aqui do meu escritório não fecha pelo Instagram. Ele vem, até ontem respondi alguns, mas ele vem 90% do Facebook, tá? E do TikTok. Então, aonde eu vou focar? Eu vou focar nesse público. Agora, eu quero fazer o meu escritório crescer localmente. Aonde eu vou participar? Vou participar dessas associações, eu vou me disponibilizar a fazer um evento, a dar uma palestra, aí na rádio falar algum assunto específico de previdenciário. Sabe por quê? Porque eu vou estar sendo vista. Quanto mais eu falar, quanto mais eu me comunicar, eu estar presente na vida do meu cliente, mais ele vai se lembrar de mim. O último evento que a gente fez aqui no nosso escritório, só para vocês terem uma ciência, bom dia, Janaína. O último evento que a gente fez foi do Dia das Mães. E esse evento do Dia das Mães, a gente convidou as nossas clientes para virem aqui comemorar o Dia das Mães conosco. E ali o que que tinha? Tinha torta, tinha chá, tinha várias coisas, né, que a gente fez para agradar a nossa cliente. Pode convidar outra pessoa junto, vem junto para o nosso escritório. E a gente passou a tarde fazendo esse evento e fazendo network com as nossas clientes. E qual o objetivo? Claro que é bom estar, é bom fazer eventos, mas o objetivo é cada vez mais a gente gerar experiência para o nosso cliente diferenciada e fazer com que a gente não saia da cabeça do nosso cliente. Que cada vez quando ele pensar em advogado, pensar em aposentadoria, revisão de aposentadoria, que ele pense na Daniela. Ele pense em nós como referência. E a gente é referência para os nossos clientes. Por quê? Porque a gente está ativo em vários canais. E esses canais faz a gente ter cliente no presencial, no online, no TikTok, no Face e um pouco no Instagram. Tá? Bom dia, Ana. Então, isso realmente é necessário. A gente estar em várias plataformas, a gente ter essa rede de contato em vários canais, fazer eventos dentro do nosso escritório. Esse evento do Dia das Mães foi muito bom. Os clientes vieram, né? Tiveram essa vivência aqui no nosso escritório, né? A gente tirou foto, colocamos nas redes sociais, e isso faz com que cada vez mais a gente tenha a presença junto com os clientes. E isso faz com que o nosso escritório cresça, tá? Então, esses problemas que eu falei que a advocacia vive, que é o medo de contratar, de estar somente no operacional, de não ter essa estratégia, de não pensar na parte comercial e esses medos, os medos da contratação. No momento que a gente supera o medo da contratação, realmente a gente tem muito resultado. E agora eu vou falar as 3 lições realmente que a gente tem que potencializar no nosso escritório para a gente ter mais resultados, tá? Então, eu vou falar as 3 e dependendo o número aqui de pessoas aqui no YouTube e no Instagram, eu vou falar uma que é bônus e vai ter presente para quem estiver na live e depois eu vou mandar um mapa mental para vocês com um resumo e com alguma ferramenta para vocês aplicarem aí no negócio de vocês na advocacia, tá bom? Então, primeira coisa, invista em marketing jurídico. O marketing jurídico é muito necessário. Por quê? Porque ali amplia a nossa rede de contato. Ai, Daniela, eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não quero investir em tráfego. Não tem problema. Comece fazendo orgânico, comece a fazer os movimentos. Invista em marketing. Tire um dia da sua agenda, um turno da sua agenda para você produzir conteúdo. E eu vou dar uma estratégia que eu faço que, na verdade, é o que está dando muito retorno. Eu tiro um dia da agenda. Ontem, eu fiz na parte da tarde, né? Peguei 1 hora ali na agenda e eu tinha que fazer os vídeos do TikTok. Por quê? Porque já estavam encerrados. Eu fui lá e gravei 10 vídeos para o TikTok. Numa sequência, eu gastei 10 minutos, 15 minutos para gravar aqueles vídeos. E os vídeos eu salvo direto lá no TikTok, na pastinha de rascunho. Então, eles já ficam lá gravados da semana toda. E daí, aquela função do estagiário. O que que a minha estagiária vai fazer todos os dias? Ela vai pegar um vídeo do TikTok, ela vai postar no TikTok,
Ela vai postar no Instagram, ela vai postar no Face, ela vai postar no YouTube. Ela vai postar, e mais nos status do WhatsApp. Então, ela vai postar em 5 plataformas. Então, imagina, eu fiz um vídeo de 1 minuto e esse vídeo de 1 minuto eu distribuí em 5 plataformas. E todos os dias ela faz isso. É constância, é disciplina. E o que que acontece? Acontece que cada vez mais o TikTok vai entregando os teus vídeos, cada vez mais o TikTok vai tendo um alcance maior, os clientes vão interagindo. E outra coisa, live no TikTok para clientes de aposentadoria e previdenciário realmente é muito bom. A gente tem um retorno bom, os clientes estão fechando pelo TikTok, então realmente é importante primeiro você saber qual área que você faz e aonde está o seu cliente. Foque nisso. Então, a minha primeira lição é marketing jurídico. Bom dia, Lucinete. Marketing jurídico é necessário, independente de ter dinheiro ou não. Essa estratégia que eu falei para vocês, vocês não vão gastar R$ 1 e você vai ter retorno pelas redes sociais. A segunda é a contratação de pessoas. Contrate, só que contrate da forma certa. Faça uma seleção, faça uma entrevista bem elaborada, faça tarefa, teste para aquela pessoa. Para quando você vai contratar alguém, você faz um teste para ver se aquela pessoa realmente tem habilidade, tem compromisso, tem interesse de aprender. Por quê? Porque com esse teste você vai saber se aquela pessoa realmente está comprometida com a vaga. E terceira coisa, faça o perfil comportamental desse funcionário para ver se ele tem perfil para aquela atividade que você está contratando. Por exemplo, eu vou contratar alguém para o meu comercial. Eu tenho que avaliar, essa pessoa tem perfil para o comercial? Ela gosta de se comunicar? Ou ela é uma pessoa mais retraída, mais fechada, que daqui um pouco seria melhor para a parte técnica? Então, a gente tem que avaliar. Não adianta eu colocar uma pessoa que é extremamente técnica, que não gosta de vendas, na parte de vendas, não vai dar certo. A gente não vai ter resultados que a gente estava esperando. Então, realmente é muito importante a gente contratar a pessoa certa e com o perfil certo para aquela atividade. Então, essa é a minha segunda dica, é a contratação correta. Agora eu vou para a minha terceira lição, é você ter um plano de ação bem desenhado. Um plano de ação com estratégias para o seu crescimento. E o que é o plano de ação, Daniela? Ah, eu sei que eu tenho que fazer um monte de coisa. Tá, mas o que é esse monte de coisa? O que é isso? Como é que você vai mensurar se tu está mais perto ou se você está mais longe dos seus objetivos? Então, vai pegar um plano de ação. Eu tenho uma cartolina. Então, eu vou mostrar depois aqui para o pessoal do YouTube. Deixa eu mostrar aqui. Pessoal, não, o pessoal do Instagram eu consigo virar a página e o pessoal do YouTube não. Então, deixa eu só virar aqui para mostrar. Então, aqui, ó. Aqui a gente tem um plano de ação, ó. Plano de ação. E eu gosto disso aqui, eu reviso todo mês. Então, assim, o que é? O que, o como, o quando, onde, quem, os recursos que eu vou gastar, o risco e a solução. E por que eu faço isso, esse plano de ação? Porque o plano de ação, a gente vai lá, ele tem um norte. Eu sei o que eu tenho que fazer, o como eu vou fazer, quem é o responsável para fazer isso, e a gente começa a avaliar, isso tem risco? Não tem. Tem muitas coisas que não tem risco nenhum. É risco zero. E qual é o custo? O custo é o tempo. Muitas atividades, quando a gente começa a mapear a nossa estratégia que a gente tem que fazer para o nosso crescimento, muitas delas estão no começar, no fazer, no ter a disciplina para a gente ter mais resultados. A gente não vai ter custo nenhum e bem provável não vai ter risco nenhum. Por quê? Basta a gente fazer. A gente ter essa constância e a gente fazer todos os dias. Então, vamos recapitular as 3 lições poderosas para realmente você potencializar a sua advocacia autônoma. A primeira é o marketing. Independente de você gastar ou não, é necessário você fazer. E o marketing, eu te dei uma dica de ouro aqui, dica que eu faço e que eu tenho resultado, que é a do TikTok. E você vai lá, vai modelar, vai espelhar e vai fazer. E depois você vem aqui e me conta se deu resultado ou não.
Depois, a segunda estratégia é a contratação, mas a contratação de forma certa, de forma assertiva, com perguntas, com atividades, com tarefas, e terceira, com análise de perfil comportamental. Então, tem essas 3 etapas aqui para a contratação. E a terceira lição é ter um plano de ação bem desenhado, bem alinhado, e todo mês você vai lá e vai olhar esse plano de ação e vai ver se realmente esse plano de ação você está mais perto, mais longe, o que você tem que fazer para alinhar ele. Então, você vai dizer o que, o como, o quando, quem vai fazer, tem algum risco? Então, avalie isso. Quando a gente começa a avaliar o que a gente tem que fazer, tem muitas atividades que tem risco zero, gente, e vai te dar mais resultado. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero ter mais contatos, mais relacionamentos. Então, tu tem que fazer um network. Aonde eu vou fazer network na minha cidade? Ah, vamos supor que tem um evento todo mês na minha cidade, onde tem os idosos. Você tem que ir nesse evento. Você tem que participar. Isso vai causar algum risco para você na sua advocacia? Isso vai gerar algum custo financeiro? Muitos eventos são gratuitos, não? Então, começa a mapear o que você pode fazer para você ter mais resultados. E você vai ver que muitas ações suas não dependem financeiramente de recurso e não depende de outra. Na verdade, tudo aqui dentro do escritório da advocacia depende de nós. Na verdade, a gente que é responsável pelo nosso sucesso ou não, pelo nosso crescimento ou não, pelo nosso resultado ou não. Isso vai depender da nossa energia, da nossa disposição em executar o que a gente aprende, porque não adianta só a gente aprender e não executar. Então, temos que executar sim. Então, quem estiver aqui me assistindo nessa live e gostaria de receber esse material aí para contratação, eu vou deixar uma enquete aqui e eu vou disponibilizar para vocês o roteiro de entrevista para contratação de estagiário de colaboradores. Então, quero desejar um excelente dia para todos e a gente volta semana que vem com a nossa live semanal. Beijo!